Paz do Senhor, irmãos. Eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Lucas 13:11. Vamos ler aqui. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Irmãos, aqui a palavra do Senhor vai falar, né? Que Jesus, ele estava, né, ensinando na sinagoga. E na sinagoga, né, havia essa mulher, né, que já há 18 anos, né, havia assim curvada, né, por um espírito, né, de enfermidade. E a palavra do Senhor, né, vai falar aqui que essa mulher, ela estava no lugar certo. Essa mulher, ela não dava desculpa, porque, né, ela tinha essa enfermidade. Ela era curvada, né? Com certeza, esse problema dela lhe causava, né, muitas dores, além do desconforto, né? Pensa em uma pessoa, né, há 18 anos, viver assim, curvada. Quantas dores essa mulher, né, não sofria, e também apontamentos, né, olhares, né, porque o povo é assim, tudo que é diferente, né, o povo, né, sempre atrai olhares. Mas a palavra do Senhor vai falar que essa mulher, ela não desanimou não por causa da situação dela. Pelo contrário, ela se levantava e ela ia ao templo. Por mais que ela estava ali oprimida por aquele espírito ali de enfermidade, mas ela não se entregou. Ela ia sempre buscar, né? A palavra buscar algo do Senhor, creio eu, né? Porque quem está numa situação dessa, por mais que, como é que diz a palavra? Por mais que já tem muito tempo, às vezes a gente até desanima, mas sempre tem aquele desejo, né? De ser curada. E a palavra do Senhor vai falar aqui no 12. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Então, irmãos, aqui a palavra do Senhor vai falar, né? Que Jesus a viu e chamou ela para si. E por que Jesus a viu e chamou ela para si? Porque Jesus viu a perseverança daquela mulher, né? Mesmo com aquele problema, com aquela enfermidade, ela não dava desculpa, né, para estar buscando, né, na casa do Senhor junto com os irmãos. Hoje em dia, qualquer coisinha, né, uma dorzinha de cabeça, uma coisinha que não tá nem tão forte, a gente muitas vezes já dá desculpa. Eu não vou hoje não me reunir com os irmãos, que eu não tô muito bem. E essa mulher não, ela nos mostra aqui, né, que ela era uma pessoa perseverante, que devemos ser assim também, né? Não dá lugar muitas vezes à preguiça, ao comodismo, mas não vai buscar. E essa mulher tinha um problema, né? Que ela era oprimida, né? Por esse espírito de enfermidade que deixava ela curvada. Mas mesmo assim, essa mulher nos ensina, né? A perseverar. E assim como ela perseverou, né, e alcançou o milagre dela, Jesus chamou ela para perto. Mas por que Jesus chamou? Porque primeiro ela foi buscar, né, algo do Senhor. E aqui também, irmãos, vai falar no 13. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, irmãos, quando Jesus, né, nos encontra, Jesus muda situação, Jesus muda cenário, Jesus transforma, né, tudo. Jesus traz vida, Jesus traz saúde, igual trouxe aqui para essa mulher. Jesus libertou ela daquele espírito, né, que a oprimia, que a deixava curvada. Como devia ser difícil para essa mulher, até mesmo fazer, né, os seus afazeres do dia a dia, com aquela limitação. Mas nada disso parou essa mulher de buscar, né, ao Senhor. E aqui também, irmãos, vai falar, né? No 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curado.
e não no sábado. Então, irmãos, aqui, né, dá para ver que esse príncipe aqui da sinagoga, né, ele não ficou feliz com o que Jesus fez. Ele falou que 6 dias, né, tinha para o povo ir, para o povo ser curado. Mas por que essa mulher ainda não tinha sido curada, né? Já era para essa mulher ter sido curada por ele. Mas sabe por quê, irmão? Porque tem pessoas que é assim. Elas não fazem nada em prol do reino do Senhor. E quando se levanta uma pessoa que quer fazer algo em prol, né, do reino do Senhor, para o Senhor, essas pessoas que não fazem nada, né, para obter do Senhor graça igual Jesus tinha, né, para curar, para libertar, se levantam contra, não aceitam. Por quê? Porque não fazem o bem e nem querem que ninguém faça o bem também. Fica inflamado de raiva, de inveja. Não busca, às vezes, ver uma pessoa bem usada pelo Senhor, mas não sabe o quanto que aquela pessoa, né, paga o preço ali com o Senhor para ser usado. Quer tudo assim, né, de mão beijada, e não é assim as coisas do Senhor. Você tem que buscar. Se você quer ser usado, busca. Não fique invejando, né, o seu irmão que faz ali grandes sinais, milagres assim da parte do Senhor, usado pelo Senhor. Então a palavra do Senhor é essa. Se você quer que o Senhor lhe use, busque do Senhor, não inveje quem, né, dá lugar para o Senhor usar, não. Muitas vezes é assim que acontece. As pessoas nem querem fazer nada para o Senhor e quando se levanta uma pessoa, né, começa a criticar, a falar mal. Entrou ontem na igreja e já quer ser a tal. Ai, entendeu? É muitas palavrinhas, muitas coisinhas de pessoas que não têm compromisso com o Senhor, que não têm compromisso com o reino, com a obra do Senhor. E aqui também, irmãos, vai falar. No 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não os leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa? Então, aí, irmãos, a gente vê a lição, né, que o Senhor, né, deu nesse povo aqui. Porque esse povo se levantou contra ele, porque ele curou, né, no sábado, uma pessoa, um ser humano. E o Senhor Jesus está falando aqui que eles se importavam mais com os animais. Por quê? Porque no dia de sábado, ele soltava, né, os animais, ia dar água aos animais, não deixava os animais ali, né, sofrendo de sede. E por que ele não ia soltar, né, das garras de Satanás uma filha de Abraão, um ser humano, uma mulher, que ela sofria não era 18 dias, era 18 anos, era muito tempo sofrendo, né? E mesmo assim, esse povo se levantaram contra, né? De dar glória a Deus, de se alegrar, né? Com a sua irmã ali, que o Senhor curou, que o Senhor, né, libertou. E muitas vezes é assim. As pessoas nem sempre vão se alegrar, né? Com a sua conquista, com a sua vitória. Esse é o mundo, irmãos, que a gente vive, né? Que ao invés de nos alegrarmos, né, com a conquista, né, do nosso irmão, com o milagre do nosso irmão, né, com a salvação que acontece na casa do nosso irmão, com a libertação, com a cura, muitas vezes ficamos igual esse povo aqui dessa sinagoga, né, inflamados de inveja, de estar alegre ali, de ver o Senhor trabalhando, fazendo grandes coisas. Então, irmãos, aqui essa palavra é uma reflexão, né, para nós nesse dia, né, para a gente ver também como está, né, o nosso amor para com o nosso próximo e também para termos perseverança, buscarmos o Senhor, igual essa mulher aqui, que ela não deu desculpa por causa da sua limitação. E quantas vezes damos desculpa por coisas assim, supérfluas mesmo, coisas que, sabe, sem importância, sem gravidade, igual era o caso dessa mulher aqui. Ela era grave o caso dela, né? Mas mesmo assim ela não deu lugar à preguiça, não deu lugar, né, a desculpinhas, não. Ela foi, ela buscou do Senhor. E aqui, irmãos, no 17 vai falar assim:
E dizendo ele isso a todos os seus adversários, ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, irmãos, quem tem se levantado contra, o que o Senhor tem com você, contra o que o Senhor tem na sua vida, vai ficar aí com esse povo aqui, ó, envergonhado, porque vai ter os que vão se levantar contra, mas vão ter aqueles que vão se alegrar também, com a sua vida, com o seu proceder, com o seu jeito, de ser, e vai se alegrar e vai dar glória a Deus junto com você, pelos feitos do Senhor, na sua vida. Amém, irmãos? Então, foi só até aqui a palavra que o Senhor me deu, nesse dia, para me estar compartilhando com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Desde já colocamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, Senhor. Te peço, Senhor, onde esse vídeo chegar, onde essa palavra chegar, o Senhor entre nos lares com libertação, com salvação, com cura, com milagres da parte do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.